Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre a produção de materiais didáticos no ensino remoto, participação e percepção dos discentes do curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal do Piauí, campus São João do Piauí. Somos discentes do 7º período de Administração e estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto tão atual e importante. Sabemos que o ensino remoto, ele caiu de paraquedas em boa parte das instituições. E essa nova realidade trouxe cada vez mais questionamentos e transformações, não é mesmo? A mudança do presencial ao remoto trouxe consigo diversas limitações. Temos como exemplo a falta de habilidade no uso das tecnologias, fatores econômicos e sociais também, que tem sido um tanto que desafiador não só para o Estado, professores, gestores, pais e discentes. E é nesse contexto que essa pesquisa objetiva mostrara a importância social, acadêmica e também pela necessidade de avaliar o nível de aproveitamento dos discentes no processo de aprendizagem, com o objetivo de expor os desafios e mostrar o quanto a participação e a percepção desses alunos nesse novo cenário é essencial para a construção, a formação e o exercício do docente. Ainda que tenha sido uma surpresa para todos, a necessidade do ensino remoto, ela já é a conclusão de algo que já vem sendo debatido há muito tempo. As escolas, elas precisam inserir a tecnologia de forma mais ativa em sala de aula, com o intuito de conhecer novas ferramentas, utilizar sites diferentes e estudar sobre metodologias ativas, que tem sido um ponto que é essencial para criar um ambiente de pesquisa e debate que viabilize uma prática pedagógica mais instrutiva e eficiente no sentido de adaptar as técnicas tradicionais anteriormente usadas para efetivamente ter sucesso na produção e implementação de conteúdos didáticos. Bom, para aprofundarmos mais sobre esse assunto, entrevistaremos agora o representante discente do colegiado, Rivamar de França Custódio, que tratará acerca das metodologias ativas no ensino remoto. Para participar dessa apresentação, desse podcast, a gente convidou o representante do colegiado, que é Rivamar. Então, boa noite. Eu me chamo Rivamar de França Custódio, e eu sou discente do campus, né, do Instituto Federal aí, Campus São João, e estou aqui. Certo. Rivamar, como foi que você chegou ao colegiado? Como foi que teve a ideia de participar dessa maior representação dos alunos do Instituto Federal do Campus São João? Bom, houve uma eleição, né? Foi feita uma eleição aí. Colocaram, os responsáveis colocaram um questionáriozinho onde as pessoas iriam se candidatar e tudo. E eu vi que ninguém tinha se candidatado, né? E eu disse, cara, eu vou me candidatar, porque se ninguém se candidatou é porque isso aí deve ser algo difícil, né? Desafiador. E aquilo que te desafia, automaticamente ele te faz crescer também, né? Então eu vi isso aí como uma oportunidade de crescer aí dentro do IFP. Não sei como, mas crescer. E eu agarrei essa oportunidade e hoje eu estou aqui representando o colegiado. Vamos aqui às perguntas que a gente elaborou aqui do nosso grupo. E vamos aqui para a primeira pergunta.
o que você, como estudante de bacharelado em administração e membro do colegiado, tem a dizer sobre a importância da metodologia ativa do processo de aprendizagem? Bom, eu acho que é muito importante, né? Muito importante mesmo. A princípio, no início da pandemia, se nós não tivéssemos essas ferramentas para dar continuidade aos estudos, né? Eu creio que até hoje nós estaríamos parados, né? Sem estudar, devido à falta de ferramentas que viesse de alguma maneira proporcionar o ensino para que a gente pudesse dar continuidade ao curso. E eu acho muito importante mesmo. Foi muito importante, assim, o formato da tecnologia que a gente foi adicionado, né, o campus. Assim, o Google já tem essa ferramenta que nos ajudou muito. Assim, se fosse uma coisa para desenvolver, era muito mais complicado. Gideval, queria só fazer uma ressalta no que você falou. Assim, com relação ao nosso campus, né? Eu achei que o nosso campus ele teve uma resposta muito rápida em relação a essa questão de adequar o ensino, né? Porque aqui mesmo na minha cidade, por exemplo, até hoje tem instituições que ainda não conseguiram, por exemplo, se adequar bem ao ensino remoto. E até mais ou menos coisa de uns 6 meses, um ano atrás, eu via, assim, algumas notícias, pesquisando, que algumas instituições ainda estavam se adequando ainda às novas tecnologias, às formas de ensino, e eu acho que o IFP, o Campus São João, teve uma resposta muito rápida em relação a esse problema. Com certeza. Foi parado ali no mês de março, né? Ali no mês de julho já começaram a testar ali com a turma mais avançada do curso, que era o 7º módulo na época, né? Isso. Eu achei interessante que eles começaram com um projeto piloto, se eu não me engano, fazendo alguns testes no ensino médio, e aí depois reformularam para poder trazer para o ensino superior, né? Eu achei que eles foram bem ágeis. Como você acha que as estratégias, exemplo, implementação de aulas dinâmicas e ferramentas inovadoras colaboraram com a promoção da autonomia dos alunos durante o ensino remoto? Olha, eu acho que essas ferramentas elas colaboraram de forma muito positiva, né? Porque os alunos passaram a ter um certo domínio, né? Claro que algumas pessoas têm dificuldade, mas os alunos passaram a ter um certo domínio e eles, com essa possibilidade de domínio dessas ferramentas, os alunos passaram a ter, como é que eu posso dizer, estabelecer os seus períodos de estudo, estabelecer as melhores condições, os locais, né? Então, acho que foi muito favorável. Que papéis os alunos exercem na aplicação dessa metodologia ativa? Olha, eu acho que os alunos, eles, nessa modalidade, o aluno, ele é o principal agente, né? O aluno, ele é o principal responsável por os seus resultados. Assim como na sala de aula, no modo presencial, no tradicional, nós, como discente, temos que entregar o nosso melhor, e eu acho que nessa modalidade, ainda mais devemos ter disciplina e comprometimento com aquilo que nós estamos fazendo, porque, como eu estava falando com outro colega meu aqui um dia desse, não tem uma pessoa ali cobrando você
em um determinado espaço de tempo que você tem que fazer e tal. Então, assim, é você que tem que se autorresponsabilizar, né? É você que tem que, como é que eu posso dizer, estar se cobrando todos os dias sobre aquelas coisas que você tem que fazer, atividade, o estudo diário. Então, assim, eu acho que o aluno ele tem muita responsabilidade, ainda mais do que o modo tradicional. Ivamar, você acha que é possível transformar posturas já enraizadas em métodos e prática mais significativa para a educação? Olha, eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Eu acho que essa questão da inovação, ela deve existir não só no ambiente empresarial, mas o educacional também. Eu acho que tem como sim estar inovando e buscando novas formas para que o aluno ele se sinta mais à vontade, né? No ensino e aprendizado. Com certeza. Pois é, certo. Ivamar, com esse sistema que foi implantado aí pelo Instituto Federal para nossas aulas remotamente, teve muita dificuldade assim, para adaptar essas aulas no formato? Olha, Gideval, assim, não é uma questão de dificuldade, mas eu acho que o conteúdo, o que é aplicado na sala de aula, ele se tornou muito resumido para a gente, né? Então, assim, ou nós, como discente, ou nós tem atitude para buscar o conhecimento mais a fundo, de forma particular, ou o conhecimento ele se torna muito vago, porque, assim, eu acho muito limitado o tempo e para a quantidade de coisas que nós, como profissional, devemos ter, né? Tanto dentro da carga horária, como também dentro do nosso modo de ser como profissional. Muita coisa a gente precisa ver e praticar, e muita coisa a gente não consegue ver em pouco tempo. É preciso ter tempo, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto peca um pouco. Pois é. Assim, não tem aquele meio de tirar dúvida também, né? Que a gente sempre, quando tem uma dúvida no assunto, a gente estava perguntando. Aí com vídeo, isso não é possível. Tem que estar mandando mensagem, e às vezes demora para ver o retorno. Isso. É um dos pontos que, assim, do meu ponto de vista também é um ponto que ficou assim a desejar, é essa questão mesmo, da questão do retorno, né? Porque na sala de aula, no tradicional, a gente vai lá e fica no pé do professor, ou então a gente tem aquele contato no dia a dia lá no IF, biblioteca, pessoa, tem acesso a pessoas, né? E aqui não, aqui a gente é mais limitado, né? A gente tem uma certa restrição, muitas vezes a gente não pode falar com o professor no final de semana também, não é todo o horário que alguns estão disponíveis, uns estão sempre disponíveis, outros nem tanto, né? Então, assim, a gente acaba que se limitando às nossas dúvidas. Eu mesmo, por exemplo, muitas vezes aqui eu corro diretamente para o YouTube. Eu vou buscar lá, tirar minhas dúvidas e tudo. Só para vocês terem ideia, eu tenho muita dificuldade com matéria de exatas, né? E contabilidade é uma das matérias que eu encontrei bastante dificuldade. E nessa transação do ensino presencial para o ensino remoto que nós estamos hoje, quando eu cheguei aqui em casa, eu comecei a perceber que ou eu comprava material e fazia cursinho, ou então eu não ia ter um conhecimento razoável do assunto só com as aulas que estavam sendo ministradas, né? Porque o conteúdo é muito grande e o espaço de tempo é muito pouco. Pois é.
Eu senti muita dificuldade também em acesso aos livros, né? Que a biblioteca ali é muito importante. Ali sempre, quando a gente tinha dúvida em algum assunto, a gente consultava os livros ali da referência e sempre saía bem, né? E agora a gente tem que buscar aí no YouTube ou até mesmo PDF aí na internet, muita dificuldade para encontrar aquela questão dos ambulantes digitais que atrapalha muito, assim, o assunto não é legal, aí tem que estar buscando forma de filtrar esses arquivos para poder estar buscando um conhecimento melhor. Eu concordo com o seu ponto de vista. Essa questão dos livros ajuda bastante. A biblioteca do IFP é uma biblioteca rica, do meu ponto de vista, rica na questão do acervo de livros, e a gente sente falta mesmo, né? Eu, particularmente, sinto falta, né? Eu adoro ficar lá, ler algumas coisas. Então, assim, é um ponto que deixa também a gente um pouco à mercê. Com certeza. Aqui na nossa pesquisa teve várias sugestões dos alunos. Vou até debater algumas que sejam bem importantes aqui. Vale assim um pouquinho de atenção. O professor deveria focar mais na aprendizagem dos alunos com a aula em formato de resumo, para concursos e não em notas. Estão fazendo, como estão fazendo, né? Priorizando a entrega de atividades, sendo que o aluno pode muito bem retirar a resposta do Google e entregar a atividade no prazo, porém sem ter aprendido nada, né? De fato, que, assim, nós, como discente, nós estamos, nós mesmos, nos vigiando. Então, assim, se nós entregamos uma atividade e nós vamos lá e simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, mais na frente, é óbvio que o resultado negativo ele vai vir, né? Porque nós não estamos aprendendo e nós, consequentemente, seremos péssimos administradores, péssimos profissionais, e a consequência é nada mais, nada menos do que um resultado negativo daquilo que a gente espera, né, que é o sucesso. Uhum. Teve outras sugestões aqui, que fosse aula mais práticas, mesmo online, mais aula no Meet, né, para aula ao vivo. Outros aqui já pedem para voltar às aulas logo. Eu sou um desses. Aumento de aulas sincrônicas, também. Olha, Gideval, com relação às aulas presenciais, eu também concordo que sinto muita falta, né, das aulas presenciais. Porque nas aulas presenciais a gente tem mais liberdade para criar coisas, para desenvolver, para fazer atividades dinâmicas mais complexas. E dentro desse sistema que nós estamos trabalhando aqui, a gente é um pouco, eu sinto que a gente é um pouco limitado, a gente não usa da nossa capacidade criativa o seu máximo. Então, assim, a minha vontade de voltar para o presencial é essa, porque no presencial a gente tem a capacidade de extrair o máximo da nossa criatividade, o máximo do nosso potencial. E, às vezes, eu sinto que no formato online, do jeito que nós estamos levando, a gente não consegue entregar tudo aquilo que a gente poderia entregar, assim, né? Por exemplo, na minha sala, eu tinha um grupo de pessoas onde nós adorávamos fazer apresentações de seminário. É tanto que nós, de um certo tempo, depois que a gente começou a estudar, a gente não queria mais fazer prova escrita. A gente queria que as provas fossem todas questão de seminário, essas coisas, porque a gente estava se desenvolvendo mais, tanto a questão da oratória, como
o medo também de se expor estava indo embora. Então, assim, a gente vai tendo a oportunidade de ser mais criativo, de ser mais ousado, de ser mais interativo. E isso é fundamental no aprendizado, né? Eu acho que seja. Certo. Vamos finalizando por aqui a nossa apresentação. Mais algum comentário aí do pessoal da turma para a gente encerrar? Alguém deseja acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, Rivamar, pela disponibilidade. Não, Ivamar, imagina. Eu que agradeço, vocês são 10. Ivamar, amigão, cara, muito obrigado. Sei que você, como representante do colegiado, é, é muito legal mesmo. Será bem representado com sua pessoa. E muito obrigado, viu? Por nada. Agora, antes de encerrar, eu que quero fazer uma pergunta para vocês. Então vamos. No caso, eu acho que isso aqui não. Você pode até tirar, Gideval. Mas é importante que eu, como membro do colegiado, eu quero saber a opinião de cada um de vocês em relação aos estudos. Como vocês estão? Vocês estão psicologicamente bem? Vocês estão conseguindo se adequar? Vocês estão conseguindo aprender? Qual é a visão de vocês hoje em relação a isso? Vou começar aqui pelo Gideval. Diga aí, É, Gideval, a sua opinião. assim, eu me considero que eu tô mais ou menos, porque assim, eu preferia na aula presencial. Aquelas questões de aulas, principalmente nas aulas de exatas, né, eu tive muito mais dificuldade, sempre pela questão da dúvida, né, que quando a gente está na aula presencial, a gente tira dúvida. E aqui nas aulas remotas a gente não consegue, tem uma dificuldade de contato também. As outras aulas a gente vê, não é igual, né? A gente pode dizer Uhum. que tem um prejuízo, sim, considerável de vista às aulas presenciais. Certo. E os demais aí, tem alguma coisa a me dizer? A opinião de vocês é de extrema importância. Psicologicamente não tá muito bem, não. Mas, assim, a gente tenta, né? Eu acho que presencial seria bem melhor. Abaixei o áudio. Presencial seria bem melhor, como você falou, e a questão dos seminários, né? Eu acho que é uma questão que melhora muito a nossa oratória, o medo de se expor. Eu estou sentindo bastante falta, né? Que eu acho que a gente, nesse período remoto, pelo menos eu acho que acabei que retrocedendo um pouco nesse sentido. Mas, no mais, estou conseguindo acompanhar tudo. Certo. E isso que você falou aí é muito importante, essa questão da gente perder o medo de se expor, né? Eu também, quando eu entrei para o IFP, quando eu cheguei em São João, primeiro eu dou graças a Deus na minha vida de ter encontrado o Gideval, que o Gideval não é porque é meu amigo não, mas é assim, reclamãozinho velho, mas é gente boa pra caramba. Então, assim, eu sou muito grato. E quando eu tive a oportunidade de chegar no IFP, eu pude perceber que ou eu perdia o medo de falar e me expor, ou então eu não ia fazer nada, assim, né? Eu ia continuar um alunozinho mediano, e aí eu botei na cabeça, digo, não, eu cheguei até aqui, então eu tenho que entregar mais de mim. E os seminários, as apresentações, isso tudo ajuda demais a gente se desenvolver de forma profissional. E sobre essa questão do psicológico, eu creio que todos nós estamos realmente passando por um momento onde a saúde emocional hoje tem que ser trabalhada tanto quanto nossa saúde física, né? Se brincar até mais. Eu creio que tem pessoas adoecendo do coronavírus, mas tem mais pessoas ainda adoecendo
com ansiedade, com depressão, com algum tipo de síndrome onde é afetado questões psicológicas. Então, assim, o meu desejo também é que a gente volte logo presencial e que a gente possa crescer, né? Josimara, você tem alguma coisa a dizer? Valéria? Enfim, da mesma forma como o Gidevaldo, a Vilmara falou, essa forma híbrida de ensino surgiu uma imensa dificuldade da gente acompanhar, né? Porque na sala de aula a gente tinha oportunidade de tirar a dúvida no momento que a gente tem ela. Diferente de agora. A gente tem a dúvida, a gente até pensa em tirar a dúvida naquele momento, mas como vai ser um retorno imediato, a gente tem a tendência a acabar colocando aquilo de lado. E isso está afetando bastante. Eu acredito que isso não é só a mim, como as meninas que estão aqui também, que eu convivo bastante com elas disso. Mas mesmo assim, em meio à dificuldade, a gente acaba se esforçando mais para não ter aquela coisa assim, tô aqui, então eu vou terminar, vou empurrando com a barriga. Não, isso, graças a Deus, não existiu. O esforço continuou, porque a gente tem aquela esperança, como você disse, que de voltar, retornar ao presencial, né? E voltar do ponto que a gente parou, não perder aquele evolução que a gente tinha. Enfim. É isso aí. Eu vi aqui que a nossa chamada termina em breve, mas antes 10 de minutos. terminar, eu quero agradecer o convite que vocês fizeram. Achei que vocês foram muito ousados de me convidar. E assim, eu agradeço. E eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui sobre esperança, né? Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde é difícil a gente falar de coisas boas, difícil a gente acreditar que tenha coisas boas, mas eu quero que vocês olhem à volta de vocês e vejam quantas pessoas já partiram e vejam que vocês ainda estão aqui. Então, assim, se vocês ainda estão aqui, se nós ainda estamos aqui, é porque o nosso propósito de vida não terminou. Tem algo para nós e nós precisamos nos agarrar, nós precisamos ser fortes e acreditar que vai dar tudo certo. Já deu certo. Eu creio que essa pandemia vai acabar em breve e em breve nós estaremos voltando para o presencial e entregando o nosso melhor dentro do Instituto, para que a gente saia de lá bons profissionais, não, excelentes profissionais. Nós temos que pensar em ser os melhores, nós não podemos pensar em ser mediano ou mais ou menos, não, a gente tem que pensar em ser os melhores. E era isso que eu tinha para dizer para vocês, e muito obrigado. Eu que agradeço, Rivamar, por ter participado, topado o convite. Nosso grupo teve como componentes a Gabriela Rodrigues Borges, eu, minha pessoa, Gidevaldo Coelho de Souza, Josimara Ribeiro de Souza, Tana Dias Ferreira, Valéria Paixão Nunes e Vilmara Ribeiro de Souza. Agradeço a todos que acompanhou o vídeo até aqui. Obrigado. E Deus ajuda que as aulas voltam logo para nós voltar ao normal. Deus ajuda que tudo volte ao normal o mais rápido possível.